Tudo bem? Como vocês estão? Quanto tempo não apareço por aqui, né? Estava com saudade já. E graças a Deus voltei. Era necessário, né? As coisas acalmaram e eu tô um tempão já tentando voltar. Mas é difícil você pegar outro ritmo, eu me mudei, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. E até você se adaptar, e né, a falta de vergonha na cara também, falta de organização, de planejamento também, né? As lutas também que existem pra gente poder estar compartilhando coisas do Senhor também, isso é muito real. Mas graças ao Senhor, né, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante que é distrações, né? Eu não planejei falar sobre isso, mas essa semana eu senti alguns insights em cima desse assunto e eu falei, cara, a gente precisa estar trocando ideias sobre isso aí, porque é muito importante, muito relevante, né, pro tempo que a gente tem vivido. E tem uma amiga minha que sempre conversa com ela sobre isso, né? Ela toca muito nessa tecla, porque é algo muito real no nosso dia a dia, né? Hoje em dia isso é muito amplo. Sempre houveram distrações, mas hoje você vê isso com muito mais facilidade, né? O inimigo tem trabalhado em cima disso com muito afinco e tem, né, tido sucesso, infelizmente. E ela fala, né, sobre a questão de você estar submerso nessas distrações e tá realmente distraído do que Deus tem pra nós, do que Deus quer da nossa vida. É muito fácil de gastar tempo com coisas inúteis e não tá vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Mas Ana, você tá dizendo que a gente não pode se divertir, não pode fazer coisa legal, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente está muito submerso, né, nesse mundo de distração e perdendo cada vez mais tempo com isso, né? E achando que tá tudo bem. Esse que é o problema. E o inimigo, ele usa muita coisa para distrair a gente, né? São muitas artimanhas. E hoje em dia você tem muitos... a questão das redes sociais, a questão dos entretenimentos, dos filmes, séries que consomem cada vez mais tempo. Eu tenho muita dificuldade com série. Eu não consigo ver um capítulo e tipo assim, beleza, tô de boa. Semana que vem eu vejo outro. Não, eu fico vendo um e um puxa o outro. E ele foi feito, as séries foram feitas pra isso, né? Pra te estimular a consumir cada vez mais. E ela faz isso comigo, né? De vez em quando eu me pego vendo alguma série, mas eu evito ao máximo, porque eu sei que eu tenho essa tendência. Se eu tenho essa tendência, né, é melhor eu ficar longe. Ainda mais de uma série que não vai me acrescentar em nada. Então eu evito, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa, mas quando não chega no fim eu não tenho sossego. Aí eu perco um dia, 2 dias sem fazer quase nada, porque eu fico vidrada naquilo. Então, e isso me deixa frustrada depois, que, poxa, não fiz nada. Então gera um ciclo terrível que eu não gosto de repetir. Desculpa. E aí você pode perguntar, né? Mas, poxa, mas é tão legal. E é tão gostoso, né? É uma coisa que satisfaz muito a nossa carne, né? Porque é entretenimento, é diversão, é alegria, né? É alegria. Tô ali me distraindo, tô aprendendo, Ana. Tô aprendendo, tô vendo coisa útil. Claro que tem muita coisa útil, muita coisa relevante, né? Mas tem tanta coisa relevante que se você for ficar o tempo todo consumindo isso, não tem fim, né? E aí você pode pensar, por que o inimigo ele coloca essas coisas na nossa vida, né? Tudo é o diabo e tal. Tem gente que pensa assim, que não, isso é coisa da gente, não tem nada a ver com o diabo. Cara, o inimigo ele usa muita coisa pra trabalhar na nossa vida. E ele pode até não te levar, não conseguir te levar a pecar, porque ele influencia, ele não te faz pecar, ele coloca iscas e você cai, né? De acordo com os desejos do seu coração, de acordo com as inclinações de você mesmo, né? Então ele usa isso, ele percebe isso e ele vai jogando. E se você cair, show de bola, se não cair, ele vai tentar outra coisa, até ele conseguir te derrubar, né? E a nossa vida é uma luta constante, muito por isso também. E ele usa muito essas coisas pra fazer a gente perder o foco, perder o objetivo, gastar tempo, né? Gastar energia com uma coisa que não é nada no final. O que você ganhou? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você alcançou no Senhor? Como aquilo te edificou? Como aquilo te fortaleceu para passar numa dificuldade, numa adversidade? Como aquilo te deu força para passar no dia mal? Não te deu. Te deu bagagem, na verdade, para você lidar da forma errada com o problema, para você fugir do problema. Porque quanto mais a gente consome entretenimento, diversão, quanto mais a gente está imerso nesse universo, mais a gente quer. E menos a gente tá
resistente a problemas, a frustrações, a conflitos. Então é muito mais fácil a gente estar fugindo, porque eu quero me manter nessa zona de alegria constante, de satisfação constante. Mas ela é ilusória, porque a vida é feita, né, também de desafios, de problemas, faz parte da nossa existência aqui na Terra lidar com essas coisas. E se a gente fugir, a gente não vai estar resolvendo, só vai estar aumentando o problema, né? Porque o problema não resolvido, ele está crescendo e está muitas vezes gerando outros problemas. E o inimigo quer que a gente esteja distraído com essas coisas para que a gente não possa viver nosso propósito. Você pode dizer, não estou pecado, não estou pecado. Você pode não estar em pecado, mas você não está vivendo o que Deus tem para você. Pode parecer pequeno, mas é algo que você foi criado para ser, que Deus criou para você. A Bíblia fala que Deus fala, eu sei os planos que eu estou projetando para vós. Hoje mesmo eu estava pensando nesse versículo. Planos de paz e não de mal, para vos dar no futuro uma esperança. Esse mundo não nos dá esperança. Muito pelo contrário. A gente pensa na derrota, no fim, no problema. Ainda mais com pandemia, com essas coisas todas que aconteceram. É uma coisa muito de pensamento de morte, de perder tudo, de destruição da terra e tal. Uma coisa muito catastrófica. E não nos dá esperança, não nos dá perspectiva. Né? Você perde a expectativa de mudança, de melhoria. Você perde a fé no ser humano, né? Porque realmente, gente, não tem como ter fé no ser humano. O ser humano é miserável. A gente é miserável. É muito fácil falar, não, porque o governo, porque não sei o que, porque os assassinos, porque os bandidos, não sei o que. Cara, grandes coisas eu sou, né? Grandes coisas você é. Vamos olhar pra gente. Você não pode mudar o presidente, o prefeito, mas você pode mudar a si mesmo, não você mesmo, né? Deus pode operar na sua vida e transformar você, seu caráter. Mas você tem que deixar também. Se você não deixar, nem ele pode fazer nada. Né? A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar. Só que você tem como você distanciar disso, tem como você repelir isso e não receber o que Deus tem para sua vida. É uma escolha sua. Só que você vai viver frustrado, vai viver uma onda de distração, ser levado pela sociedade, por tudo que é trazido para nós, para consumo, para sufocamento, para distração, e você vive ali, às vezes, muitas vezes como um zumbi, né? Só atrás de coisas que satisfaçam seus desejos. E pode parecer assim, mas eu vou trabalhar para Deus, vou fazer coisas para Deus e eu não sou empregado dele, né? Ele não me chamou para ir. Deus não me chamou. O propósito da nossa criação não é trabalhar para Deus, né? O propósito da nossa vida, nós fomos criados para nos relacionar com Jesus, né? Esse é o grande propósito. Descobri isso há pouco tempo, né? Mas a gente segue aí aprendendo a cada dia. Então, né, como foi com Adão no Éden, né? O principal motivo ali era o relacionamento que eles tinham, a convívio, a amizade e tudo mais. E se perdeu, uma coisa que se perdeu, principalmente, mais importante que se perdeu ali no jardim foi isso, né? E é o que nós perdemos muitas vezes. A gente recusa isso, se afasta disso e se enche de coisas que não trazem nada de bom pra nossa vida. E a gente ainda faz isso rindo, que é pior. E a gente perde o que Deus tem pra nós. E parece algo bobo, assim, tipo assim, isso é opcional. Opcional, eu não sou obrigado a viver os planos de Deus. Eu tenho os meus planos, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus planejamentos, eu não quero essa coisa de ser crente, não quero essa coisa de viver, eu quero trabalhar normal. Não que você não possa trabalhar normal. Lá todo mundo pode, né? A gente tem livre-arbítrio, isso é tão maravilhoso. Deus não nos obriga a fazer coisas pra Ele. E, né, essa coisa meio louca. Mas isso realiza a nossa vida. Né? A gente vê muitas vezes relatos de pessoas que chegaram no fim da vida, conquistaram muitas coisas e não têm contentamento, não tiveram felicidade e realização daquilo, porque elas não viveram aquilo que Deus tinha para elas, não realizaram os sonhos que Deus tinha projetado elas para viverem nessa terra. O mais sutil, o mais singelo que seja, não estou falando de coisas grandes aos nossos olhos, né? Mas sim de propósitos de Deus, que são coisas muito maravilhosas, cara. Não tem nem como mensurar isso. Mas dando continuidade, não era esse foco, né? E não é só isso que o inimigo usa, né? Ele usa muitas coisas, como eu disse, né? De acordo com nossas inclinações. Então, se você tem a inclinação também para uma revolta, um ódio, que geralmente tem muito no nosso coração, né?
nossos problemas paternos e maternos ali, né, de infância, que geram muitos problemas na vida adulta. Isso vai desencadear também outras questões, muitas vezes voltado para a questão do homossexualismo, para a questão das questões raciais, né, essa luta, né, para trazer paz, para trazer igualdade de gênero, igualdade de raças e tudo mais. Recentemente eu li um livro de John Piper, Racismo, a Cruz e o Cristão, excelente livro, indico muito ele, maravilhoso, assim, John Piper, nota 10, não tenho o que falar, escreve super bem, prega, né, de forma maravilhosa. E esse livro fala, né, ele pega uma abrangência muito grande do racismo, fala dele mesmo, que era uma pessoa racista, ele é americano, e do sul do país, se eu não me engano, que é uma parte que tem uma tendência maior racista. E ele se viu nessa realidade, né, nessa miséria, né, olhou para dentro de si, o Senhor leva muito a gente a olhar para dentro de si mesmo. E ele se viu racista, se viu preconceituoso, Deus foi trabalhando isso na vida dele, no caráter dele, foi transformando. E, né, já bem, mais velho, já com os filhos criados e grandes, ele adotou uma menina negra, né, ele tinha só filhos homens, e apareceu essa oportunidade, ele adotou e foi algo muito transformador para ele. Ele criou essa menina, ela tá já adulta, né, porque ele já é mais idoso. E todo esse processo que ele passou de aprendizado, né, gerou também esse livro, que é muito edificante para nós. Então eu digo muito o livro. E que ele traz muito no cerne do livro, e não ele apenas, mas né, o material que se tem hoje de ensinamento acerca das questões sociais e dos problemas que a gente tem, não vão ser resolvidos com questões humanas, de forma humana. A nossa falta de paz que a gente tem no mundo e na nossa sociedade, né, trazendo para escala menor, não vai ser resolvido com a nossa força. Não vai ser resolvido com o nosse método. Jesus disse, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não, é Ele que traz a paz. É Ele que traz a harmonia. Por que essas questões raciais, de preconceito são tão fortes? Não só racial, mas de gênero, está muito forte isso. Isso não tem a ver só com lei, só com cultura. Tem a ver com o coração humano, que é mal. A gente quer descontar no outro a nossa frustração, os nossos problemas. A gente quer um bode expiatório, como sempre teve. Né? De acordo com a cultura, havia ali povos que eram maltratados, massacrados, para poder desaguar um problema que estava dentro do coração daquelas pessoas. Né? O Hitler não matou 6 milhões de judeus sozinho. Né? Ele contou com toda uma sociedade, com um país não, né? Vários, depois ele teve apoio de outros países, para poder estar eliminando esses judeus. Né? A população aceitava isso, era conivente com isso. Né? Essa violência, tudo que aconteceu, não foi só uma pessoa ou duas envolvidas. Né? Até mesmo próprios judeus, às vezes, trabalhavam nos campos de concentração, eram obrigados, né? Muitos se recusavam e morriam, sabiam que ia morrer, mas vários trabalhavam também ajudando a matar o seu próprio povo. Então, assim, é uma coisa do ser humano. Não tem a ver só com o branco é mau, o negro é bom. Tem que defender. Não estou dizendo que não tem que ter políticas sociais, de inclusão, de proteção. Lógico que tem que ter, mas isso não é a finalidade, isso não é o fim da nossa vida. Né? Isso não vai resolver o problema, que é muito mais abrangente. Entendeu? Tá numa coisa de essência, de ser humano, entendeu? Isso quem muda é o Senhor. Por isso que as políticas não podem mudar essa coisa, porque está dentro da nossa vida, não se resume apenas a comportamento, que você pode... não, é só fazer assim, é só criar essa lei assim de proteção que isso vai resolver. Não vai resolver, entendeu? Pode ajudar, lógico que ajuda, mas não vai resolver, entendeu? É muito mais profundo. E existem N questões que o inimigo usa também como distração para a nossa vida, problemas secundários, casamentos mal estruturados, escolhas erradas. Quando você casamento, eles falam muito que é a segunda coisa mais importante depois de Jesus na nossa vida, depois de conhecer Jesus. Porque aquilo vai impactar a sua vida geralmente até o fim dela. Mesmo que você separe, aquilo vai ter um impacto na sua vida. E pode ser positivo, pode ser negativo, e a gente vê muito negativo, né? Infelizmente.
Eu tava conversando com alguém semana passada, falando sobre a questão de referências que a gente tem de casamento bem sucedido ou mal sucedido. Aí eu comentei assim, mas eu não conheço quase nenhum bem sucedido. Só conheço casamento problemático. Não que você não vai ter problema, né? Uma coisa é você ter o problema, outra coisa é você viver imerso no problema. É diferente, né? E gente, não tem referencial praticamente que eu conheça assim pessoalmente. Eu acho que nem tenho, não sei. Pouca coisa assim, bem pouca mesmo, entendeu? Eu vejo mais de pessoas que eu não tenho convivência, de internet, de pessoas que realmente vivem diante de Deus, que buscam melhoria e tudo mais. E eu vejo, assim, vários pontos interessantes e inspiradores. Mas, fora isso, você vê muito pouco. Porque a nossa cultura traz isso até como normal. Aí é normal você viver cheio de problema, a mulher ser alterada o tempo inteiro, ser brigona o tempo inteiro, aquela coisa, né, terrível. Enfim, não é essa a questão. Mas isso aí também é um tipo de distração que o inimigo traz. Porque se você tá ali naquele relacionamento, preso, né, naquele relacionamento ruim, problemático, você está distraído. Aquilo vai estar te consumindo energia, vai estar consumindo a sua força, o seu tempo, né? E isso não volta. Volta. Ah, mas eu vou separar. Você passa por um processo de separação e divórcio, é extremamente doloroso, conflitante. Ele deixa muitas marcas, né? Falo isso por experiência própria, eu sou divorciada. Então ninguém casa pra divorciar. Não faça isso. Se você acha que vai divorciar, nem casa. Porque você vai ter problema e vai ser difícil, doloroso. Dá pra superar, Ana, dá pra... Não é impossível, não. De forma nenhuma, não é impossível. Com o Senhor a gente pode todas as coisas, a Bíblia diz isso pra gente. Mas, como diz Paulo, né, eu queria poupar-vos disso. Eu queria que vocês não passassem por isso. Então a escolha bem feita, bem direcionada, vai te poupar de um problema muito maior. De uma distração, de perda de tempo, de perda de questão emocional sendo massacrada muitas vezes, e desgaste por brigas e brigas e brigas. Chega uma hora que você não aguenta. Deus pode restaurar? Claro que pode. Claro que pode. Deus é poderoso para restaurar, para fazer qualquer coisa. Mas até o processo de restauração é complicado, é doloroso, é um caminho que muitas vezes é bem longo, né? Então, se você pode escolher, se tem discernimento para escolher, escolha bem, que isso vai te evitar muita dor de cabeça, né? Enfim, são muitas distrações. E ele quer nos paralisar. Se ele não pode nos fazer pecar, não consegue nos lançar no mundo com suas iscas, ele vai tentar nos distrair, para que a gente fique infrutífero. E ontem eu estava lendo um pedacinho da parábola do semeador, e ela falava sobre isso, né? Aí eu lembrei, né, com esse tema, eu lembrei da semente que cai entre espinhos. E a planta cresce entre os espinhos, mas os espinhos sufocam ela, olha só. E ela fica infrutífera. Eu falei, caraca, olha isso, cara. Tipo, as distrações. Né? Aí eu fui procurar na Bíblia, lá em Lucas. Tá em Lucas, Marcos e Mateus tem a mesma parábola. E a mesma significado, praticamente, né? E ele fala assim, os espinhos são as preocupações com a amanhã, a ilusão de ganhar mais dinheiro e de você se divertir, de você estar se divertindo. Então essa ganância, esse querer fazer essas coisas, estar pensando, estar preocupado, isso distrai e faz com que a planta não cresça, não frutifique. E o Senhor o Evangelho é essa semente no nosso coração. Né? E quando a terra é frutífera, essa planta cresce e frutifica, né? A 30, 60, 100 por um. Então, mas quando ela cai nos espinhos, os espinhos sufocam ela. Então que a nossa vida não seja essa que cai nos espinhos, que fica sufocada, que fica estrangulada ali, não consegue crescer, não consegue evoluir e frutificar. Porque uma planta, se ela não frutifica, se ela não cresce, para que ela serve? Né? Ela precisa desenvolver como ela tem que ser. Né? Você pode dizer, mas tem planta que não cresce, não sei o que. Mas ela não foi sufocada. Uma coisa é ela ser pequena, outra coisa é ela ser estrangulada e ser polida ali para ela poder não desenvolver. Né? E isso acontece com a nossa vida, infelizmente, muitas vezes. A gente ali é coberta de distração, uma coisa, uma preocupação,
é outro, o tempo passa e a gente não frutifica, a gente não vive o que Deus tem para nós, a gente não conhece o Senhor, a gente não se conhece, a gente não sabe o que Ele pode fazer na nossa vida, não experimenta das coisas que Ele tem, né? O céu é o nosso foco, né? O reino, né? Deus fala, né? Buscar primeiro o reino do céu, da sua justiça, tudo o resto será acrescentado. A gente tem que manter nossos olhos lá, mas Deus tem promessas para nós nessa terra também, né? Essa vida que Deus tem para nós não é uma vida de alegria constante, riso somente e tal, mas é uma vida de satisfação, é uma coisa que é muito mais interna, que não tem como te dizer, você vai ganhar bens e tudo mais. Você pode até ganhar, isso aí é muito secundário, mas essa satisfação que Ele traz ao nosso coração, a realização, a paz que só Ele pode trazer. Se você nunca experimentou paz, cara, Deus tem uma paz incrível para te dar. E eu não tenho como te descrever. Só quando você sai desse estado de tensão, de medo, de preocupação e recebe essa paz que você consegue ver a diferença. Porque você se acostuma tanto com uma vida sem paz que aquilo se torna normal. Mas não é normal. Deus tem paz para nos dar, tem poder, tem graça, tem misericórdia, e isso transforma o nosso interior. Gente, isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus abençoe. Tentei fazer um vídeo curto, consegui, não consegui, mas a gente segue aí, né, nessa luta. Deus abençoe. Fiz no celular, tomara que fique bom. E a gente segue aí testando e melhorando. Graças a Deus voltei, tô muito feliz. Deus abençoe cada um de vocês e que a gente não venha ficar submerso nas distrações e venha perder nosso tempo, nossa energia, nossa juventude, né? Porque a gente, enquanto tá mais novo, tem mais energia, né? Mais velho dá pra fazer, lógico que dá, sempre dá. Enquanto você estiver vivo, dá pra você viver o que Deus tem, dá pra fazer a obra de Deus. Mas o quanto antes você viver isso, melhor pra você, né? E mais edificação pro reino, mais o povo cresce, a igreja cresce. Deus abençoe, queridos. Até a próxima.